Boa tarde, mulheres do Movimento Inspira Mulheres e mulheres aqui da Rádio Nova Difusora FM. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, dia 1º. E para começar, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade do Movimento Inspira Mulheres. O que é essa comunidade do Movimento Inspira Mulheres? Gente, o intuito desse movimento é o quê? Levar inspiração de mulher para mulher, porque eu acredito de verdade que toda mulher tem uma história que pode inspirar outra mulher. E aí, o que acontece quando uma mulher inspira outra mulher? A gente destrava o potencial uma da outra. A gente pode elevar a sua capacidade. Esse é o propósito do Movimento Inspira Mulheres e desse podcast aqui. Todas as segundas-feiras, às 15 horas, você vai ter aqui comigo a oportunidade de conhecer mais sobre as capacidades da mulher, sobre assuntos que são relevantes para o cotidiano da mulher. Ou seja, nós vamos receber convidadas importantes, convidadas que têm histórias para contar e convidadas que vão nos ensinar muitas coisas. Esse movimento tem o foco de te destravar, de te transformar na mulher realizadora dos teus sonhos. Além disso, nós vamos nos deparar aqui com muitas mulheres incríveis, empreendedoras, mulheres com profissões que podem transformar o nosso dia a dia. Ah, tem mais. A gente também terá alguns homens aqui que trabalham com mulheres, ou seja, homens que o que eles trouxerem de informação também vai transformar o nosso dia a dia, os nossos, como eu poderia dizer, os nossos potenciais. Vai elevar o que você tem aí de potencial e transformar em potência. Você acredita nisso? Então venha toda segunda-feira para esse podcast aqui do Movimento Inspira Mulheres. Hoje eu vou ter duas convidadas. Uma vai falar de moda, de estilo, de como você vai se vestir, do que a sua imagem representa você. Já pensou nisso? Como a sua imagem te representa? E a outra convidada vai falar para nós sobre cuidados. Cuidado, sabe com o quê? Cuidados com a nossa casa, sobre organização, que ela já me disse que é diferente de arrumar a casa. Às vezes a gente pensa que a gente está organizando e a gente está só arrumando. Mas antes disso, eu quero falar de duas joias para vocês. A primeira é esse meu livro aqui, o livro que eu comecei a escrever pensando o seguinte: como eu posso levar autoconhecimento para o maior número de mulheres? Como eu posso despertar em cada pessoa, em cada mulher, o poder que existe dentro de cada uma? E eu acredito no poder de nos transformar, o poder de ser um novo ser a partir de você mesma, a partir do seu eu interior, do seu autoconhecimento. Gente, eu já tenho inúmeros depoimentos de pessoas que se transformaram a partir da leitura desse livro. Eu quero dizer que aqui eu coloquei uma trajetória longa de 2 anos de ensinamentos, de aprendizados que eu tive, e deixei aqui de uma forma bem simples, sucinta e leve, para que você possa começar o seu autodesenvolvimento de uma forma leve, de uma forma gostosa. Fazendo isso devagarzinho, se cuidando. Olha, tudo que você precisa aqui, ó, tô falando para vocês, ó, de perdoe, de perdão, do quanto o perdão é importante. Vou explicar aqui para cada
olha, sobre autoimagem. O que a nossa autoimagem tem a ver com a nossa história? A autoimagem tem tudo a ver com o que a Elaine vai trazer aqui para nós de informação, tá? Além disso, vou falar de algo que eu acredito muito, que é algo que vocês vão ouvir muito na minha rede social. Aliás, me segue lá, @FláviaSalim_, e o Movimento Inspira Mulheres, @Movimento Inspira Mulheres, no Instagram, tá? Vou falar de crença de capacidade, crença de merecimento e crença de identidade. Você já ouviu falar dessas 3 crenças? Você conhece dessas 3 crenças? E eu vou explicar bem sucintamente aqui para você. Quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente sabe de verdade quem eu sou, o que é a minha base, a minha estrutura, o que eu sou capaz, qual o meu potencial, que eu sei quais são os meus valores, que eu tenho clareza dos meus objetivos, ou seja, eu sei quem eu sou. A minha base como ser, ela está feita. E logo em seguida, a minha base de capacidade, a minha crença de capacidade. Ou seja, quando a crença de capacidade, você sabe o que você é capaz, do que você pode fazer, como você pode fazer, você sabe o que você merece. E aí sim você tem a plenitude, ou seja, você sabe da sua crença de merecimento, da sua crença de capacidade e da sua crença de identidade. Na verdade, o contrário, tá? Crença de identidade, capacidade e merecimento. E aí sim, você é um ser completo. E tudo isso eu explico aqui para você nesse livro. Gente, eu sempre falo para todo mundo o seguinte: quando eu terminei de escrever esse livro, eu falei, uau, eu fui capaz de escrever um livro. E quando eu fui capaz de escrever um livro, eu simplesmente falei, a partir disso, eu vou escrever um outro livro. Eu vou colocar um outro livro no Movimento Inspira Mulheres, colocar outras mulheres para mostrarem o que elas são capazes, colocar outras mulheres para escrever ou um livro também. E a partir disso, saiu esse livro. Saiu o livro Mulheres Inspiram Mulheres. É um livro que é escrito por 13 mulheres. Eu sou uma delas. Ali tem um pouquinho da história de superação de cada uma. Um pouquinho da história de cada mulher. Histórias que vão te inspirar. Histórias que vão mostrar para você o quanto você pode fazer de melhor na sua vida. O quanto outras mulheres superaram e você também vai superar. Por isso que eu sempre digo, eu acredito sim que mulheres inspiram mulheres. E eu acredito na história de todas as mulheres que passam aqui pelo movimento. E como eu disse para vocês, a gente falou de autoimagem, falou de arrumar a casa ou organizar a casa. E eu vou chamar aqui as minhas convidadas e vou apresentar elas para vocês. Vamos começar com a autoimagem. Seja muito bem-vinda, Elaine. A Elaine é consultora de imagem e ela está aqui com a gente. Pode falar, Elaine. Bom dia. Se apresenta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou consultora de imagem, trabalho com a imagem, com o interno da mulher. É com isso que eu trabalho. E aqui a minha amiga querida Kátia Salatini, do @Viva em Ordem. Kátia, ela é personal organizer. Isso mesmo. Então, se apresenta para o nosso público, Kátia. Olá, boa tarde. Eu sou a Kátia Salatini, da empresa Viva em Ordem, personal organizer. Eu sou personal organizer há 4 anos. E o meu objetivo é transformar a vida das pessoas através da organização.
Perfeito. Bom, meninas, nós estamos aqui hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Então, eu até ontem vou falar para vocês uma coisa. Eu separei uma perguntinha aqui que eu acho que é algo que mexe com toda mulher, tá? Deixa eu pegar aqui no celular, porque vocês sabem que a gente sempre tem algumas questões. E antes da gente começar e vocês começarem a falar para o nosso público tudo que vocês vieram falar, dar dicas, eu vou só falar isso aqui que eu achei muito importante. Sabia que as mulheres têm alguns medos, e um dos principais medos das mulheres é não ser bem-sucedida na área pessoal e profissional ao mesmo tempo. Vocês concordam? É verdade. É verdade, completamente. Então depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas por enquanto nós vamos falar aqui sobre redes sociais. Eu quero que você já preste atenção aí e segue a gente aí nas redes sociais. @Movimento Inspira Mulheres, @Flávia Salim _ @Rádio Nova Difusora, Elaine Quiri Pereira, Vive em Ordem. É isso aí, gente, porque aqui vocês comigo, nesses todos os Instagrams, você vai conseguir aprender muita coisa bacana, hein? Elaine, vamos lá, conta um pouquinho para nós como você pensou em entrar para a consultoria de imagem. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou da moda. Sempre gostei da moda, sempre li muito, sempre fui dentro desse universo. Até o dia que sempre as amigas pediam para arrumá-las, para mexer com elas. Pode falar, amor. Entendi. Elaine, você tá aparecendo lá, ó. É mesmo, eu tô aparecendo. Aí, o que aconteceu? Através disso, eu acho que depois todo mundo tem uma história e eu não sou diferente de todo mundo. Isso, conta um pouco da sua história para nós, amor. Então, depois eu fui casada, eu tenho 3 filhos, eu fui casada 2 vezes e através da minha história, eu acho que através da dor, eu acho que a gente descobre o nosso propósito. E foi assim que eu descobri. Eu sempre gostei de moda, de roupa, né? Como toda mulher, como toda boa mulher. Só que faltava algo a mais. Então, eu estudei moda, mas ainda faltava algo a mais. E através do sofrimento do que eu tive da minha primeira separação, eu queria algo a mais. Eu queria transformar as mulheres. Foi aí que eu entrei para a consultoria. Na consultoria eu estudei muito. Ainda estudo até hoje, sempre estou estudando. Hoje ainda faço um curso com a Ana Vaz. E a gente descobre o potencial e o poder da imagem. Qual a importância da imagem? Qual a importância desse poder da imagem? Hoje a gente fala da autoimagem até com uma diferença no capitalismo. Por quê? A imagem que a gente passa tem que ser do exterior e do interior da gente. Então, assim, as pessoas não têm ainda noção, o poder da consultoria. A gente mexe com um todo. Então, assim, as pessoas às vezes acham que é só uma roupa bonita, só uma vestimenta que vai te mudar. E não é verdade. Então, assim, a vestimenta faz parte. Quando você chega em algum lugar, a primeira coisa que as pessoas te olham, demora 3 segundos para elas já tirarem uma informação do que elas acham de você. 3 segundos. Isso tem a ver com moda? A moda sempre está incluída, mas não é o total. Se você não souber quem você é, se você não tiver um amor próprio, você não vai conseguir chegar em algum lugar. Elaine, falando em moda, eu vou falar uma coisa para você. Eu descobri que eu não gosto de estampa com uma consultoria de imagem. Por quê? E, na verdade, gente, eu comprava roupas estampadas, floridas, porque eu achava lindo nas pessoas. Eu olhava e falava, uau, que máximo, né? Eu via aquele vestido florido, com flores grandes, coisas bacanas assim. E a hora que eu colocava em mim, não rolava. Mas é exatamente isso. Mas eu comprava antes de identificar esse não gosto meu, essa não identidade com a estampa. É nisso que a gente fala que entra a consultoria, que é a imagem, o que você quer passar.
Você talvez ainda não saberia o que você queria passar para o outro. Você se conhece, mas você acha que sabe o que gosta, acha que todo mundo que vê, acha que aquilo vai ficar bem porque no vizinho fica bem. Mas era incrível. Eu achava, por exemplo, bonito na Kátia. Eu falava, nossa, eu vou comprar para mim. E eu comprava. E, de repente, naquele momento, naquela empolgação, eu achava até, gente, vestido florido é uma delas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, a Farm, né, que é uma loja de roupas bem estampadas. Exatamente. Bastante estampadas. Eu gosto, eu olho e eu falo, nossa, que legal. É muito capaz, se eu não tivesse essa consciência hoje, isso já aconteceu comigo, algumas viagens minhas para o Rio de Janeiro, eu entrava falava, nossa, aí comprava. Estou em casa. Não, comprava, achava lindo. Voltava, chegava em casa, aquele negócio. Tem uns, eu devo ter uns 2 ainda em casa, assim, que eu falo, não, acho que uma hora eu vou usar. Porque não te representa. E olha, gente, que coisa incrível, né? É. Isso é muito louco, porque você pode olhar, gostar, ver no outro, achar incrível e não gostar em você. Mas é isso que acontece com a maioria das mulheres. O que acontece? Elas vão lá, elas compram, aí tem aquele monte de roupa no guarda-roupa. Um monte. Quem nunca? Quem nunca? Várias vezes, E querida. não sabem depois combinar. Várias vezes. Não sabem combinar peças com peças e acabam gastando mais. Porque não se auto-reconhecem. Então, assim, o amor próprio é muito importante. E você sabe que, assim, depois é óbvio, né, um processo longo de autoconhecimento, que era o que eu estava falando aqui para vocês, através desse livro, depois você tem esse, mas assim, quando você começa a se conhecer melhor, você entende o que faz sentido para você. Até essa questão de compras, roupas, você entende alguns gatilhos, eu falo um pouco disso nesse livro. Mas, quando eu fiz a consultoria de imagem, e isso já faz um tempo e depois, aos poucos, a Elaine tem me acompanhado também, me dado algumas dicas. Eu percebo hoje que eu gosto mais de linhas retas. Eu até gosto de uma coisinha assim, que nem tá aqui, uma estampinha, uma coisa para dar uma modernizada, né? Porque, afinal de contas, Para dar uma bossa, né? Sou jovem e sou moderna, entendeu? Agora, estampa... Não, meu filho errou. Esse mês me deu um presente de aniversário, mês passado, e me deu um vestido estampado que eu olhei para o vestido, para mim, aquele vestido era da minha mãe. Era para minha mãe. Não era para você, você não se achou naquilo. A autoconfiança e a gente saber o que a gente quer leva a gente a uma visão melhor do que qual é o nosso estilo. É nisso que entra a consultoria de imagem. A mostrar para as mulheres quais é o estilo dela. Muitas acham que já sabem, mas outras não. A consultoria é uma libertação. É uma libertação. Eu vejo, eu também fiz a consultoria e eu encaro como uma libertação. Mas a gente faz a consultoria, mas se a gente não tem total noção, eu vejo que de vez em quando eu dou umas escorregadas. Acho que tem coisas que a gente tem que estar sempre... É tudo um estudo, você precisa ter... Se atualizando, você hoje sabe, né? o seu propósito. Você precisa sempre ter uma amiga consultora de imagem para te dar uns toques, se você continua indo pelo caminho certo ou não. Depois de você saber o seu propósito, depois de você saber exatamente, você sabe concluir melhor a tua visão diante disso. Tá, mas aí a gente está falando aqui para a rádio, para um monte de gente. E quando as pessoas vão confundir um pouco essa questão, imagem e propósito. Explica melhor isso para nós. A imagem está ligada ao propósito. Então, vamos dizer assim, a consultoria não é só você chegar lá e falar assim, eu quero mudar o meu guarda-roupa. Às vezes a gente nem mexe no guarda-roupa da pessoa. Então, assim, primeiro eu vou estudar qual é o estilo da pessoa. Eu quero saber do interior dela, eu quero saber os problemas que ela teve, eu quero saber o que ela leva dentro de si. Quais as alegrias dela, o que deixa ela feliz, o que deixa ela contente. Exatamente. Então, assim, não é o que eu gosto, Elaine.
Não é o que você gosta, Flávia. A gente tem que chegar, sentar e ver o que é melhor para a pessoa. O que faz ela se sentir bem. Mas vamos combinar que às vezes a gente pode ver a amiguinha com aquela roupa estranha, a gente pode falar ou não fala? A gente não é costura de imagem, a gente não eu fala, acho que assim, né? quando você não sabe o que falar, é melhor ficar calada. É? Assim, é um conselho que eu dou. Mas e se ela é muito sua amiga e de repente ela tá assim com uma roupa que você... O que você faz? Mesmo assim. Eu acho assim que por mais... Eu falo, Elaine. Não, mas não a pode. Flá fala. Não pode. Eu né? falo, gente, Não porque pode. às vezes você vê a sua amiga com uma roupa que não está favorecendo ela. Você vê a sua amiga com uma roupa que, de repente, você vira e fala assim, amiga, esse vestido não te favoreceu. Mas você já imaginou se ou todo te mundo que eu envelheceu. Mas eu acho que aí vai muito da intimidade que você Vai. tem E da com a pessoa. forma que você vai muito, falar, e da forma, gente. lógico, da Tem forma que ter uma você vai falar com a delicadeza pessoa. e um cuidado em Por falar exemplo, para alguém. hoje eu tenho que dizer para vocês que a Kátia está simplesmente um arraso, rosa, vermelha, uma combinação aqui que eu amo. Mas eu já cheguei a falar para a própria Várias Kátia, vezes. tipo, amiga, esse vestido não te rolou. favor. Tanto que o Porque- vestido tá aposentado. Não, porque teve um dia que a gente saiu, e assim, a Kátia, gente, é minha amiga pessoal também. E a gente saiu para fazer umas coisas, e eu olhei a Kátia com aquele vestido, eu falei, tá bom, deixa passar o dia, né? Não vou. Também você não fala no começo do dia pra amiga, se não tem como ela trocar de roupa, tá? Fica a dica. E aí eu falei assim, Cá, vou só te falar uma coisa, amiga, como foi? Não usa mais esse vestido, ele te envelhece muito. A sinceridade, assim, na ponta Não, da mas língua, com né? amor. Mas são muitos anos de amizade e a né? gente tem essa diferente, liberdade. Vocês têm uma liberdade uma com a outra. Não, mas não é só isso, E gente. é o cuidado quando mesmo a que ela gente virar e falar com amor, com cuidado. Da mesma forma, se de repente eu colocar aqui um verde abacate em cima do verde limão e depois colocar Mas uma coisa, uma eu tiara tenho- pink, vocês poderiam falar, Flávia, eu acho que a sua... É quase uma fantasia, Não, né? como que é que fala? A coisa de cores? A cartela de Cartela de cores. cores. Cartela de cores, você tá meio confusa, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa tem que entender assim, aonde você quer chegar. O que você quer? Quando eu falo propósito, é assim, quando você se conhece um pouco melhor e você sabe o seu interior e você sabe aonde você quer chegar, você vai saber dimensionar melhor o que você vai vestir. E a mensagem que você quer passar também. A mensagem que você quer passar. Isso. E quando você sabe a mensagem que você quer passar, é assim, você tem que sair desde casa já preparado o que você vai enfrentar no seu dia. Você não pode ser aquilo, você não vai manter. A pessoa não não tem mantém certo por ou muito errado, tempo. né? Não. Tem o que te representa, não tem o que é certo ou o que é errado. Isso aqui representa a Flávia, essa aqui representa a Elaine, esse aqui representa a Kátia, ali representa a Darlene, que está aqui, gente, hoje numa beleza total, a nossa hoje ela produtora. caprichou. Depois a gente vai pôr foto no Instagram e vocês, por favor, curtam as nossas fotos. Por favor. Comentem lá. Aliás, eu vou mudar o esquema de sorteio aqui, hein? A gente vai fazer aqui depois um sorteio, mas vai ser lá pelo Instagram. Vocês vão comentar o que vocês gostaram do nosso podcast hoje. E aí, daí a gente faz os sorteios. Porque os sorteios estão acontecendo aqui pelo YouTube, né? Todos os sorteios a gente faz aqui pela plataforma do YouTube. A partir de maio, hoje é dia 1º de maio, a gente vai fazer algumas mudanças, hein? Eu quero ver todos vocês lá no @Movimento Inspira Mulheres. Então, quando a gente fala isso da pessoa se conscientizar, porque assim, você tem que... A pessoa que não sabe exatamente como é o seu interior, ela não vai manter por muito tempo aquela pose que, de repente, ela não combina com ela. Não é a essência dela. Mas também tem o tom de pele da pessoa, uma cor que vai favorecer a mim e não vai favorecer Sim, a Flávia. sim. Eu sou a pessoa das estampas, eu confesso. Mas depois da consultoria, eu diminuí o tamanho da estampa, que era gigantesca, para uma coisa menorzinha, mais delicada, mais discreta. Então, assim, eu falo que todo mundo pensa, quem é claro fica bem de roupa escura, quem é moreno fica bem de roupa... E não é tem nada a ver disso. isso. É igual quando falam que preto emagrece, ou o preto é a única cor que... Gente, isso não tem nada a ver, isso não é real. Então, assim, nisso que entra a consultoria. Então, assim, é um planejamento, é todo um planejamento. E é todo muito um estudo. particular, né? É muito particular de cada uma. É isso aí, gente. Vocês estão vendo, né? A consultoria de imagem não tem a ver com você pegar um determinado padrão e colocar na sua vida. Tem a ver com
olhar para você de dentro para fora, entender quais as suas dores, as suas alegrias, o que você quer passar e aí sim ser mais assertiva com isso. Eu vou dizer que a gente compra até menos, viu? Quando faz consultoria de Bastante imagem. economia. E aí, qual que é o seu Instagram, Elaine, para o pessoal te seguir? Elaine Cri Pereira. Vai. @Elaine Cri Pereira. @Elaine Cri Pereira. Sigam ela, porque ela está dando várias dicas lá do que a gente pode ser mais assertivo nas nossas roupas. E aí, Kátia Salatini, fala para nós. Ó, a Kátia é personal organizer. Alguém já ouviu falar? Tá na moda, hein? Personal organizer. Mas não é só tá na moda. A questão é o porquê ter um personal organizer. Por que, de repente, fazer uma consultoria com personal organizer? E qual a diferença de organização e arrumação? Porque às vezes a gente pensa que a gente está organizando e a gente está só entulhando. E eu quero que você me fale aqui, Kátia, quais os maiores benefícios. Primeiro, não. Qual a diferença de arrumação e organização? Essa é a minha pergunta para ela. Arrumar, às vezes, é abrir a porta do guarda-roupa, colocar tudo lá dentro, fechar a porta, não tem bagunça. Organização é um sistema, é um método. Ela traz benefícios, ela traz economia, ela traz agilidade, ela traz tempo para a pessoa de não encontrar nada, de achar que... O drama de toda mulher, eu não tenho roupa para sair. E, na verdade, o guarda-roupa dela está cheio de coisas que ela não vê, porque não está organizado da forma correta, fazendo com que ela visualize tudo que ela tem. E a gente pode partir aí para economia em alimento, que está lá na despensa, organizado de forma errada, no desperdício de alimento vencido, medicamento, aquela caixa de medicamento, que a pessoa não olha periodicamente para saber se o remédio está dentro da validade ou não. Sapatos, copos, talheres, aquela pessoa que guarda o melhor aparelho de jantar para quando ela vai receber uma visita e a pessoa não entende que ela também tem que usufruir daquele melhor jogo de jantar, de talher, para ela, para a família dela, né? Então, a organização traz harmonia, traz tranquilidade. Ninguém consegue viver de forma completa num ambiente desorganizado. Você sabe que essa história do melhor faqueiro, do melhor aparelho de jantar, eu há pouco tempo reformei minha casa. E eu tinha 2 belos faqueiros que eu guardava para essas situações. Aliás, eu tinha 3. E eu guardava esses 3 belos faqueiros para essas situações, o aparelho de jantar também. E um dos faqueiros, quem me deu foi minha sogra. E aí, quando eu voltei para minha casa, depois da reforma, que eu fiquei um período fora, eu coloquei o bom aparelho de jantar. Eu coloquei aquele faqueiro, né? Para uso do dia a dia. Eu coloquei esse merecimento no dia a dia. Eu coloquei que ali a minha família merecia a melhor toalha todo dia, o melhor talher todo dia, e é um talher maravilhoso, e é um jogo de prato muito lindo. Por quê? Porque a gente tem que colocar que não é só para visita, que nós somos a visita todo dia. As visitas merecem o melhor, claro que sim, mas as pessoas que moram na casa merecem também. Isso, e aí você viver essa visita do estado do dia, do presente da sua vida diário. Tá cuidando de você. De ser você a sua visita. Você está visitando a sua vida todo dia. Exatamente. Ou seja, você merece o seu melhor talher, a sua melhor roupa. Eu já fui dessas que eu ficava assim, gente, juro para vocês, guardando a roupa. Eu falava, vou esperar a roupa, vou guardar, depois eu uso. E aí, às vezes, passava vamos supor, o auge daquele paletó, o auge daquela roupa, e eu falava, uau, passou e eu não usei o que eu devia usar. Eu já fui uma pessoa que já me desfiz de muita coisa com etiqueta, porque eu ficava esperando a oportunidade. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente faça, de novo, a nossa oportunidade todos os hoje, dias. Todos os dias. É verdade. Isso é um hábito que vem dos nossos pais,
né, dos nossos avós. Não vamos, eles viviam de uma outra forma, não certa, nem vou julgar se é certo ou errado, mas era diferente da forma como nós vivemos hoje, né? Então, vamos nos valorizar, não guardando 300 jogos de talher, 400 jogos de prato. A gente vê muito isso, né? Não fica nem bem no dia a dia hoje, né? De ecologicamente correto, de não ter muita coisa, mas de ser muita coisa, né? Vamos deixar o ter lá e aí no é o que seu você lugar. falou, né? Eu acho que era um modelo de mentalidade que as pessoas faziam o melhor para o outro. E, de novo, não é que a gente não tem que fazer o melhor para o outro, a gente tem que fazer o melhor para o outro, mas a gente tem que fazer o melhor para o outro quando a gente faz para nós. Exatamente. E eu via muito nas pessoas mais antigas assim, mas eu faço, isso, e não fazia só por amor, fazia porque era uma tradição, um costume, mas também ficava cobrando com relação a isso. E aí o que eu tenho para dizer, que quando a gente faz o melhor para nós, a gente faz para o outro com zero cobrança. Exatamente. Então, assim, mulher, homem, quem estiver nos ouvindo aqui, quando você entende quem você é e você está fazendo o seu melhor para você, o que você faz para os outros é uma consequência disso. E aí é natural e não tem cobrança. E aí é algo que flui com leveza e com amor. Amor próprio e amor ao próximo. Perfeito, né? Perfeito. Além de residências, Kátia, o mais comum o que é mais comum organizar, além de residências? Hoje o nosso carro-chefe de todas as personal organizers é o pré e pós-mudança. Para mudar hoje virou sinônimo de desespero para todo mundo. E não precisa ser dessa forma, né? Hoje, 90% do tempo das personal organizers é por solicitação de fazer o empacotamento da casa da pessoa e depois, quando ela muda, fazer a organização de todos esses itens, a abertura de todas as caixas e tudo mais. Mas a gente organiza celular. Hoje a tecnologia faz com que a gente baixe 1000 aplicativos no celular, tire 300 mil fotos e as pessoas não entendem que dentro do celular também tem que haver uma organização, né? Você tem que deixar no seu celular o que é importante para você diariamente e, de repente, essas fotos arquivar numa nuvem, dispensar arquivos que nós não precisamos no celular. Olha a minha cara, pessoal. Diariamente. Eu sou aquela pessoa que eu tiro foto de tudo. Eu tiro foto do que eu tenho para falar. A minha... O celular grita depois. Não, o negócio aqui que guarda foto, como chama isso? O álbum, meu álbum de fotos. É uma vida, gente. Então, e quando você precisa da foto, você não acha. Você acha a foto? Você não acha, né? Não, gente, eu acho, assim, eu vou dizer para vocês que... Você ainda é uma das felizardas que consegue encontrar. Eu conheço pessoas que tiram fotos e quando elas precisam de determinada foto, elas simplesmente não sabem onde mas eu vou dizer para vocês que, assim, vira e mexe, eu vou lá e falo assim, puta, deixa eu apagar. Porque, às vezes, eu faço agenda nas fotos. Então, assim, mas, ao mesmo tempo... Eu acho que ficaria muito mais fácil a minha vida se organizasse por viagem, se organizasse por... E dá para fazer isso. Data. É que, assim, o telefone que eu tenho, você pega e vai lá e faz assim, eu quero por data. E ele vai e organiza para você por data. Então, fica mais fácil. Mas está tudo ali no álbum dos recentes. Foto de 2020 está no recente. Mas muita gente não sabe que diariamente, quando a gente acessa a internet, quando a gente acessa qualquer coisa, ele vai criando arquivos temporários que vão fazendo com que o espaço de armazenamento desse celular vai ficando cada vez menor. Eu acho que ela devia gravar um vídeo, colocar no Instagram dela e convidar a gente para assistir. Vocês não acham, pessoal? Pode ser. E você poderia fazer assim, tanto para iOS quanto para iPhone. Ó, o telefone dela tá tocando, inclusive. E aí você vira e fala assim, olha, façam assim, faz esse vídeo para nós. Eu vou fazer. Não, porque a organização está dentro de tudo. Está dentro de tudo. Inclusive da consultoria, porque dentro do meu serviço, a gente faz o guarda-roupa e muitas vezes, a maioria das vezes, eu já entrego
conjuntos prontos para a pessoa usar mensalmente, semanalmente, e vai para as fotos. Sim. Exatamente. Então, é mandado um arquivo e a pessoa coloca onde? Nas fotos. Então, se não tiver uma organização, ela não vai encontrar os looks. Não vai encontrar os looks, não tem como. Bom, vocês estão vendo, né? A organização serve para muita coisa, né? Até para a gente ter ali aquela ideia dos looks. E hoje, em qual tipo de trabalho é mais comum contratar um personal? Eu acho que hoje o pós-mudança, mais até do que o pré, que é a pessoa, a liberdade dela. Vai à transportadora na casa dela ou com uma personal organizer, empacota tudo. A transportadora vai fazer o transporte desses itens. Na casa nova, nós vamos abrir todas as caixas, organizar a casa e a pessoa vai chegar sem nenhum problema. Olha, eu vou te dar uma ideia aqui, Kátia. Você devia também fazer alguns vídeos, alguns tutoriais, vender para quem não pode contratar o personal. De repente, você dá essas dicas. Olha, como você deve empacotar, o que você deve separar, o que você deve levar para casa nova. Eu já tenho várias dicas disso no meu perfil, mas boa ideia. Vou gravar alguns vídeos. Eu vou e deixar lá as duas a gravarem vídeos e a gente vai colocar mais. A Kátia tá devendo pro Movimento Inspira Mulheres. É verdade. Pessoal? Vou fazer aqui meia culpa. Não, eu vou fazer o ao vivo e o a cores aqui. Ela ficou de dar dicas de organização no Movimento Inspira Mulheres. Eram semanais, depois a gente falou, não, pode ser quinzenais, e agora ela falou mensal. E a gente tá esperando essas dicas para que vocês também tenham acesso, tá? Mas ela vai colocar no Vive em Ordem, @Vive em Ordem, mas também vou fazer um especial mensal para colocar no Movimento Inspira Mulheres. E a gente está esperando, né? Movimento Inspira Mulheres. Bom, vamos lá, gente. Eu quero falar mais algumas coisas aqui para vocês. Mas eu quero voltar naquele assunto que está aqui guardado no meu álbum de fotos. Viram? Eu peguei aqui os 6 maiores medos das mulheres, né? Não ser bem-sucedida na área pessoal e profissional ao mesmo tempo. Esse é um dos maiores, aliás, talvez o primeiro maior medo das mulheres. Sim. E aqui nessa reportagem que eu peguei, que eu vou ter que falar para vocês de onde foi, deixa me ver, porque senão eu vou falar besteira. Gente do céu, ó. Medos da mulher moderna. Foi no YouTube. No YouTube, não. No Instagram? no Google, gente. Peguei no Google. Tá falando que assim, porque como as mulheres começaram a ter essa emancipação da vida profissional e ainda ter que cuidar da casa, a gente acha o tempo inteiro que tem que ser super 100% eficiente em tudo. Ser uma excelente profissional. É isso que eu ia falar. A gente é muito cobrada no trabalho com relação ao resultado que a gente tem que apresentar perto dos homens. Eu sou de uma geração onde, assim, havia até uma incredibilidade com relação à mulher por ser mulher. Então, a gente buscava até muitas vezes deixar de ser feminina para poder alcançar ali um determinado patamar junto com o homem. Aí, além disso, vem a questão de ser mãe, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, ou de cuidar da família, seja o que for, as cobranças. Como vocês já se sentiram com relação a isso? Eu acho que quando você se torna mãe, vem junto à cobrança. Não tem como, não. Eu pelo menos, também venho da mesma fase e não tem. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente começa a se cobrar de tudo e mais um pouco. Eu acho que se você tem que ter uma rede de apoio, e é muito difícil hoje em dia ter uma rede de apoio, tem muitas pessoas que não têm nenhuma rede de apoio, e se você hoje não tem uma rede de apoio, é complicado você levar à frente, porque hoje você é dona de casa, hoje você tem os filhos, tem o marido, e a gente quer estar com excelência no nosso serviço, né? Então, é complicado. Gente, a Elaine falou uma coisa muito importante de rede de apoio. E aí eu quero falar para você, é importante ter grupos como esse que você faz parte aqui do Movimento Inspira Mulheres. O que é o Movimento Inspira Mulheres para você? Eu acho assim, o Movimento Inspira Mulheres, para mim, né? Chegou, a Flávia sabe, que eu já conversei com ela, eu acho que é como um alicerce, ele puxa você para cima.
Ele mostra para você as várias possibilidades e como tá o mundo, desde o network até a tua capacidade mesmo, a sua capacidade interna. Você consegue colocar para fora exatamente o que você sente. Eu acho que isso não tem nem por onde começar. Eu acho que não tem. É uma força muito grande. É isso mesmo, é a gente falar de mulher para mulher, assim, trazer essa inspiração de uma mulher para outra. E não é que a gente é super heroína o tempo inteiro. De jeito nenhum. Não, mas é virar e falar assim, poxa, se a Elaine está superando isso, está passando por isso, eu também posso. Deixa eu ver o que ela fez. Deixa eu ver como ela está fazendo. Deixa eu acreditar mais em mim. Se a Kátia, de repente, está se ressignificando, deixa eu ver como isso pode acontecer. Agora, como você chegou no Movimento Inspira Mulheres, Elaine? Eu cheguei conversando com uma amiga minha e ela falou assim, olha, você tá tão para baixo, tá desanimada, vamos que você vai se sentir melhor. Foi simplesmente assim. E eu ainda estava postergando de ir, falei, não vou, não conhecia. Foi um evento que teve Foi o primeiro evento. Há um ano atrás, em maio do ano passado. E aí... Foi como uma caixinha se abrindo para mim. Na verdade, a caixinha era você. Né? A caixinha era eu. Entendeu? E acho que eu só precisava disso. Entendeu? E foi assim, foi muito impressionante, porque de onde eu estava sentadinha, meu olho parecia que batia dentro do olho da Flávia. A gente parecia que se autocomunicava e estava cheio de mulheres. E assim, não tem nada melhor do que realmente a comunicação de mulher para mulher. Quando você realmente, da sua essência, você percebe que você tem um amor ali que é todo atingido e você consegue chegar em algum lugar. Às vezes a gente pensa que é só com a gente, às vezes a gente pensa que a tristeza é só nossa, que aquela falta de vontade ou aquela... Falta de apoio, ou mesmo aquela... crença que a gente está no momento, acreditando que a gente não é capaz, é só com a gente. E quando a gente ouve que é com a outra, e quando a gente ouve que aquilo foi superado, dá uma força diferente, né? Com muito, certeza. Que a gente vê histórias... às vezes a tua história parece até pequenininha perto de outras histórias. Tem cada história que você fica assim... Que você começa... Não que você não se dê valor, mas aí você... se olha e fala, agora que eu vou. Se ela pôde, eu também posso. Exatamente. Que é o que eu disse para vocês. Quando eu escrevi o livro, eu falei, se eu pude escrever, elas também podem. E saiu esse livro. E, gente, fica de olho, porque esse mês ainda a gente vai ter a segunda edição do livro do Movimento Inspira Mulheres. Então, mais uma oportunidade para outras mulheres, para você escrever uma trajetória sua, colocar no papel, ter a sua história aqui registrada como a história de tantas outras mulheres, olha, como a história de mulheres incríveis que colocaram aqui um pedacinho da história delas, mas que está inspirando outras mulheres. Porque a gente faz o nosso melhor todo dia. Eu acredito que você que está aí nos ouvindo, você está fazendo o seu melhor todo dia. Mas, às vezes, você não está se reconhecendo como você deveria se reconhecer. E você, Ká? O que é o Movimento Inspira Mulheres para você? O Movimento Inspira Mulheres, para mim, é um exemplo. Eu acompanhei desde a sementinha plantada até o que o movimento se tornou hoje. Né? Como a Flávia falou, nós somos amigas há muito tempo. E é um orgulho para mim ver a proporção que esse movimento tomou. Né? Enquanto nós, mulheres, não entendermos que nós temos que nos apoiar, nós temos que nos unir e nos incentivar e não enxergarmos nas outras opositoras, e sim parceiras de jornada, pode parecer utopia, mas é verdade, que nós temos que nos unir e nos apoiar, muitas coisas tristes vão continuar acontecendo, como feminicídio, como agressão. Isso é uma realidade muito triste,
que as mulheres têm que enxergar que elas têm na outra, que está do lado dela, um apoio. Além da competitividade, Exatamente, né, gente? que é Eu muito acho triste. Que eu, por exemplo, eu vim do mundo corporativo, eu acredito, e a Kátia também, e você também já deve ter vivido isso. Competitividade, gente. Competitividade, às vezes, até entre irmãs, competitividade na desleal, família. né? E aí, o que acontece? Quando eu comecei com a história do movimento Inspira Mulheres, como você mesmo disse que você viu a sementinha, começou essa história do nome, eu virei e falei assim, gente, é para a gente quebrar isso. É para quê? Eu poderia estar aqui hoje, nesse podcast que eu faço, só eu. Porque é meu, eu quero aparecer, porque é para mim. Mas desde sempre, desde a primeira live do Movimento Inspira Mulheres, eu falei, me negaram muitas vezes a voz. Competiram muitas vezes comigo sem eu entender que estava havendo essa competitividade. Fizeram com que eu me sentisse menor muitas vezes. E aí eu falei, eu vou fazer o contrário. Eu vou levar mais amor próprio para as mulheres, mas eu vou abrir voz para outras mulheres. Eu vou falar para mulheres que elas podem contar comigo para elas contar o que elas fazem. Eu vou falar para outras mulheres que elas podem contar comigo para se apoiar, que esse movimento vai ser um movimento de se apoiar. E aí você pode ver e falar assim, nossa, Flávia, e é perfeito? E funciona perfeitamente? Claro que não, né? Lógico que não. Mas, toda vez que eu vejo que está tendo uma contramão do que é o meu propósito com o movimento, meu propósito como pessoa é levar autoconhecimento, é fazer com que as pessoas acreditem mais nelas, que isso transformou a minha vida. Isso me fez ser a pessoa realizadora que eu sou. Por isso que eu chamo todas as mulheres para virem para esse movimento, porque nós podemos ser, sim, imparáveis, ousadas e destemidas. E a partir daí a gente pode realizar o que a gente quiser. Eu vejo assim, a Darlene já mudou de vida através do Movimento Inspira Mulheres e falo com muita propriedade a Elaine, a Kátia também. Então, assim, estou aqui entre 3, 4 mulheres que já mudaram de vida através do Movimento Inspira Mulheres. E eu viro e falo assim, se for só essas 4, eu já estou feliz, mas eu sei que existem muitas outras, porque eu já abri voz para muitas outras. Então, além dessas segundas-feiras aqui, gente, você vai poder contar com toda a quinta-feira, agora a partir de maio, a nossa live vai voltar a pedidos, porque tem muita gente pedindo para as lives das quintas à noite voltar. Voltaremos quintas-feiras às 21 horas, trazendo mulheres para contar as suas histórias. Por que essa estrutura toda é muito eficaz e muito importante para cada uma de nós? Porque, assim, por mais que eu seja uma boa profissional, talvez eu não tenha o desembaraço de falar tudo que eu sei. Então, assim, através desse movimento, através dessa união, a gente acaba se soltando mais e mostrando a capacidade que a gente tem. E isso é muito importante. E as duas fazem parte da comunidade Inspira. Sim. O que é a comunidade Inspira? É um grupo de network, um grupo onde você vai poder vender o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, ter contato com outras mulheres, ter contato com autoconhecimento. Comunidade Inspira, para mulheres ousadas, destemidas e imparáveis, que eu sou, a Elaine a Kátia a Darlene e você também é. E se você quiser saber mais sobre essa comunidade Inspira, manda uma mensagem lá no inbox do @Movimento Inspira Mulheres para nós e você pode fazer parte. Todo mês a gente se encontra. Além disso, tem esses encontros que a Elaine falou, que eu fiquei olhando no olho dela, foi um encontro que eu faço aí 2 vezes por ano. Esse ano vai ser uma vez, eu só estou definindo a data, que vai ser o encontro do Movimento Inspira Mulheres. O nosso dia de imersão, de viver histórias, de ver histórias inspiradoras. Bom, meninas, desse medo, Kátia, que a gente estava falando das mulheres serem bem-sucedidas na vida profissional e pessoal, nós temos aí 5 minutos e ainda tem a nossa caixa de perguntas. O que mais te aflige? É as pessoas duvidarem da gente. E às vezes, muitas vezes, nós mesmas duvidamos de nós. E isso tem que acabar, né? As pessoas têm que acreditar em si
e que elas são poderosas. Eu tenho que acreditar em mim. E hoje eu acredito em mim, muito. Autoconfiança, Autoconfiança. Eu aprendi com o movimento Inspira Mulheres. Além do movimento com a sua coach. E com a minha mentora. Coach, nossa coach, mentora, amiga, mãe, muitas vezes, né? Mas eu acho que a culpa da mulher com relação... Eu não sou mãe, infelizmente, né? Não tenho esse... Mas eu acho que a culpa da mulher, às vezes, atrapalha, porque ela acha que ela está dedicando pouco tempo à sua vida familiar. É encontrar o equilíbrio. E, gente, a gente não vai acertar o tempo inteiro. E, às vezes, a gente cria uma expectativa muito grande de que os nossos filhos sejam perfeitos. E aí, quando eles erram, a gente acha que é a gente que está errando, a gente traz tudo para nós e a gente tem que separar. E a gente também tem que colocar menos expectativas nos nossos filhos. Bom, aqui no Movimento Inspira Mulheres, a gente tem uma caixinha com uma perguntinha. Elaine, tira uma perguntinha e já responde. Pergunta e responde para você mesma. Essa é a nossa caixinha de autoconhecimento, hein? O que você busca nas pessoas? Nossa, o que eu busco nas pessoas? Eu busco que elas sejam felizes, que elas saibam procurar sua própria liberdade, que elas tenham muito amor próprio, autoconfiança, para poder seguir à frente, para poder fazer seu trabalho, exercer seu papel de mãe, de empreendedora, para cada pessoa decidir a sua meta. Perfeito. E você, qual a sua pergunta, Ká? Quais são as suas motivações diárias? Eu acho que, antes de mais nada, a gratidão por estar viva e por fazer aquilo que eu amo. E saber e ter conseguido chegar num ponto que eu sei do que eu sou capaz e eu sou capaz de qualquer coisa. Daquilo que eu quiser. Muito bem, agora eu vou fazer a minha pergunta. Há algo em você que você gostaria de mudar? Gente, aquela pessoa que disser que não quer mudar em nada, eu, Flávia, pode ser que exista essa pessoa. Eu não acredito. Mas todo tempo eu quero mudar. Todo dia eu quero ser melhor que ontem. Todo tempo eu quero aprender mais. E eu quero poder entregar o meu melhor. É isso. Gente, foi uma honra ter vocês aqui. O nosso tempo é rapidinho, né? Vocês sabem que esse podcast aqui voa. Voa, é verdade. E eu quero fazer mais uma chamadinha aqui. Venham para o Movimento Inspira Mulheres. Você tem várias formas de chegar até nós. O começo delas é pelo @Movimento Inspira Mulheres no Instagram. E depois você pode também fazer parte da comunidade Inspira. Elaine, deixa o seu IG aí para nós do Instagram. @Elaine Cri Pereira. @Viva em Ordem. E aqui, @Rádio Nova Difusora FM. Vem com a gente, porque toda semana, segunda-feira, às 15 horas, é o seu pontapé para começar bem a semana, para você olhar para frente e falar: essa semana vai ser incrível, porque tem podcast do @Movimento Inspira Mulheres e a gente junto pode muito mais. Um grande beijo e ótima semana! Aqui! Uhul. Ufa! Gente, olha, você é guerreira. Aqui dá um...